Então, eu vou começar aqui a monitoria desse último conteúdo. Eu não consegui fazer minhas notas dessa vez, porque eu tive uns dias bem corridos, mas eu vou dar esse conteúdo acompanhando aqui pelo Ribley. Direitinho, essa questão de torção e o que não for do nosso interesse, eu vou passar direto. Então, a torção, quando nós estamos estudando, lá no início de Receitas de Materiais 1, a gente estuda um corpo sólido, tridimensional. Se vocês lembrarem, arrumar isso aqui, está esquisito. Corpo sólido, tridimensional, no qual age uma força genérica que é. Quando a gente trabalha com essa força, esse corpo, e nós seccionamos ele, nós vimos que aparecem alguns esforços. Aqui vai aparecer, por causa da ação dessa força, vai aparecer uma força normal. Vou trocar de cor aqui para ficar melhor e aumentar aqui essa figura. Vai aparecer um esforço normal, que é uma força que age de forma perpendicular. Vai aparecer um esforço, uma tensão normal. Vai aparecer uma tensão aqui, que ela vai cisalhar o nosso corpo, que é uma tensão cisalhante, a gente vai chamar ela aqui nesse caso de V. Vai aparecer um momento que ele age com uma inclinação genérica aqui, certo? Uma inclinação qualquer, M, inclinação alfa, e também o último esforço é o esforço de um momento total, que é justamente um momento que age de forma paralela, perpendicular à minha seção. Um esforço total, que é dos últimos esforços que faltam estudar seccionais. Então, aqui, o que é que nós temos quando a gente está estudando a questão de torção, que é um efeito que muitas vezes é negligenciado. O torção, ele é um esforço que ele tende a um momento, certo? É um momento que age de forma perpendicular à minha seção. Até agora, a gente estava estudando momentos que agiam é, de forma, como é que se chama mesmo? Momentos que agiam em torno de eixos de forma paralela à minha seção, certo? De forma paralela à minha seção. Agora a gente vai estudar esse efeito torsor. O efeito torsor, ele tende a rasgar minha estrutura, a torcer a minha estrutura. Como vocês podem ver aqui nessa figura, nós temos esse cilindro que ele aqui está deformado e nele existem várias linhas aqui que são paralelas. Certo? Essas linhas aqui, ó, são linhas paralelas. Quando age um esforço torsor em minha estrutura, o que acontece é que essas superfícies, essas linhas, elas vão rotacionar, como vocês estão vendo aqui. Entretanto, essas linhas elas continuam paralelas. Essa é uma das características da ação do efeito torsor, garantindo ainda a linearidade da minha estrutura. O efeito torsor, ele vai produzir para a gente um esforço cisalhante, certo? Esse esforço cisalhante, esse T aqui, certo? Esse T, ele é análogo
o mesmo esforço desafiante que era gerado por um esforço constante. Aqui é um esforço, lembrando, o cisalhamento ele tende a rasgar a minha estrutura. Eu tenho aqui o meu elemento infinitesimal, certo? Eu visualizar esse meu esforço cisalhante, ele tende a rasgar a minha estrutura de forma perpendicular, paralela na minha seção. O esforço cortante, ele gera esse tipo de efeito, mas também o o torsor, ele vai gerar também um efeito cisalhante. E a fórmula que a gente vai ter aqui para tensão de cisalhamento com base no torsor é justamente o meu torsor vezes um ângulo de uma distância qualquer, dividido aqui pelo meu momento de inércia polar, certo? Momento de inércia polar lá da mecânica 1. Aqui, como vocês podem observar, essa fórmula ela é deduzida para uma seção circular, certo? Esse meu P aqui, eu foto, não me lembro o nome dele grego, ele é justamente a distância do centro até o ponto que eu quero calcular. Em seções circulares, o meu esforço de cisalhamento ele vai aumentando de forma linear. Como assim, de forma linear? Eu vou ter aqui meu raio, e conforme o raio vai aumentando, o meu efeito de torção também aqui vai aumentando até uma torção máxima que ocorre na minha extremidade. Quanto mais próximo da extremidade, maior vai ser o efeito de cisalhamento gerado pelo meu torsor, certo? Então, quanto mais afastado do meu raio eu tiver, maior vai ser a minha tensão de cisalhamento gerado pelo torsor. E a minha torção máxima ela vai ocorrer justamente na minha extremidade mais externa aqui, C, certo? Então, só para fixar, minha tensão cisalhante ela vai ser igual ao meu torsor vezes ao meu torque interno, certo? Torsor é o seu atrito. O efeito do torsor é o torque. A mesma coisa quando eu trabalho com uma força, aqui uma viga. Tem uma viga, eu tenho uma força aqui na horizontal, na vertical. E minha viga, essa força na vertical, ela vai gerar um momento fletor, certo? Ela vai gerar um momento fletor, como também vai gerar um esforço constante. Aqui, da mesma forma, quando eu tenho um torsor aplicado, isso me gera um torque interno, certo? Torsor e torque. Torsor é a força aplicada, torque é o esforço interno da fórmula de torção. Aqui tem a dedução da fórmula do momento polar para seções circulares, mas o que nos importa é isso aqui, que para seções circulares, meu momento polar vai ser igual a π dividido por 2 vezes meu raio elevado à quarta. Isso aí para seções preenchidas. Para seções ocas ou seções tubulares, o que é uma seção tubular? Uma seção que eu tenho uma parte vazia, certo? Aqui está preenchido.
o meu momento polar, ele é dado por o meu raio externo, a quarta, menos o meu raio interno, certo? Essa aqui é a fórmula de momento de inércia polar para uma seção vazada. Isso é análogo aqui também ao meu momento de inércia normal. Não sei se é aqui o nome dele agora. Momento de inércia, o izinho. Eu tenho que, para seções vazadas, eu posso retirar, eu tenho aqui um retângulo qualquer de área de B e H, e ele é vazado. Eu tenho aqui B' e H'. Eu vou ter que, meu momento de inércia total aqui, a inércia da seção geral, ela vai ser igual à inércia da minha seção completa, BH, menos a inércia da seção B', H', certo? Inércia geral e o somatório das inércias aqui, que é válido. Da mesma forma, aqui para o meu eixo tubular. Seguindo aqui em frente, agora a gente tem que ver como é que se aplica isso. Aqui nesse problema, ele vai trazer para a gente o seguinte. A distribuição... Cadê? Já peguei tudo aqui? Deixa eu ver já. A distribuição de tensão em um eixo maciço foi representada em um gráfico ao longo de 3 linhas radiais arbitrárias, como mostra a figura 5.10a. Determine o torque interno resultante da seção. Eu tenho aqui o meu valor de tensão nas extremidades. Eu sei que isso cresce de forma linear, ok? Isso aqui está crescendo de forma linear. Então, ele está pedindo o meu torque máximo, o meu torque dessa seção. Primeiro, o que eu tenho que fazer? Identificar que tipo de seção é essa. Então, é uma seção circular maciça. Então, o que é que eu faço? Calculo aqui o meu momento polar para uma seção circular maciça, que deu esse valor de 9,82 vezes 10 a menos 6 milímetro a quarta. Lembrando, a unidade é milímetro a quarta ou qualquer unidade de comprimento a quarta, certo? Se eu for aplicar aqui essa fórmula, o que é que eu tenho? Eu tenho que minha tensão de cisalhamento máxima é igual ao meu torque interno vezes o meu raio dividido por meu momento polar. Então, minha tensão máxima aqui na extremidade, eu já vi que é 56 MPa. Então, eu trago aqui 56 MPa, ok? O Ribble já faz umas convenções aqui, certo? Internas dele mesmo, eu sempre sugiro para vocês trazerem para o SI, para não se confundir. Então, o que é que eu tenho aqui? 56 megapascal, ou seja, 10 a 6, é igual a o meu torque vezes o meu raio aqui, que é 50 milímetros, que é igual a 0,05 metros, dividido por aqui meu momento de inércia polar 10 a 6, convertendo aqui para esse aí a menos todo, certo? Então, resolvendo isso aqui, vocês vão achar que é igual a 11.000 newton, ou simples vezes newton vezes metro, ou simplesmente 11 kilonewtons metro. Lembrando, o torque e torsor são análogos ao momento.
Então, minha unidade de medida vai ser força vezes comprimento. Newton vezes metro, milímetro vezes metro, por aí vai. Depende da unidade que estiver usando. Aqui é tirar outra forma de solução, só que eu não vou me ater aí. Se quiser, é só dar uma olhada. Agora, como é que eu aplico isso aqui a uma questão mais prática, certo? Eu tenho aqui essa seção, eu vou até trazer ela para cá para a gente fazer do zero. Eu tenho aqui essa seção, essa estrutura. Essa estrutura, ela está presa por apoios mancais, se eu não me engano, chama isso aqui, deixa eu ver como é que eles chamam. São dois mancais, certo? Qual é a característica do mancal? O mancal, ele é semelhante ao apoio de segundo gênero, ele não permite essa movimentação de minha estrutura na vertical, mas ele permite que minha estrutura ela gire livremente. Ou seja, se eu estou aplicando aqui um momento torsor, não vai apresentar nenhum tipo de resistência à torção aqui, certo? Nenhum tipo de resistência à torção, nem aqui, nem aqui, porque os mancais permitem que minha estrutura gire livremente. Então, o que é que ele pede aqui nessa questão? Ele pede que nessa seção A, A, certo? Eu calcule no ponto A, esse ponto aqui de cima, e no ponto B, esse ponto aqui no meio de minha seção, qual é a tensão de cisalhamento nessa. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que montar o meu diagrama de torção. O meu diagrama de torção é similar ao meu diagrama de esforço cortante. Né? Primeiramente, a gente tem que definir o sentido da resistência dos materiais para esses meus esforços. Qual é o sentido que eu vou usar? Lembrem daquele elemento infinitesimal que a gente trabalhava lá em R1, que era aqui um quadrado, e nesse quadrado o que, é que a gente tinha? A gente tinha esse cortante, que tendia a rasgar minha estrutura no sentido anti-horário, no sentido horário. Tínhamos aqui o meu momento fletor, que comprime as fibras superiores e traciona as fibras inferiores. Temos, quer dizer, o meu normal, que tende a tracionar a minha estrutura, e o meu torsor ele vai seguir essa mesma orientação do meu normal. Ele vai meio que tender a uma certa tração de minha estrutura. Lembrando, o torsor ele não está tracionando a estrutura. É só uma analogia para a gente entender. Então, pega a regra da mão, pega a mão direita. Se eu estou analisando uma seção que ela está na esquerda de minha estrutura, pega a mão direita, aponto os meus dedos, o dedo médio, indicador, mindinho, para o lado que está torcendo minha estrutura, e para onde apontar meu dedão é para onde está indo o meu torsor. Se o meu torsor, se eu estou olhando para a direita, e meu torsor está indo, se eu estou olhando para a esquerda, perdão, para a esquerda. Se eu estou olhando para a esquerda e o meu torsor está indo para a esquerda, então ela é positiva. Se eu estou olhando para a direita e o meu torsor está indo para a direita, então ele é positivo. É análogo ao normal. Nessa estrutura aqui de cima, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular esses diagramas, como é que ficam. O que é que nós temos aqui? Nós temos, aqui no início eu vou chamar A, B, C,
D e E. Primeiro, se, não, se aqui nos meus mancais eu não tenho nenhuma resistência, então essa minha estrutura ela vai girar livremente, não vai aparecer nenhum esforço resistente, nenhuma reação nos mancais. Então já sei aqui que meu torçor é zero, certo? Vou desenhar essa estrutura aqui na perpendicular. Tem aqui meus mancais. Vou desenhar eles aqui como se fosse um apoio de primeiro G, certo? Então tem aqui meus mancais. Aqui eu tenho A, B, C e D. Aqui nos meus mancais eu tenho que começa em A, está em zero aqui, porque não tem nenhum esforço. Quando eu chego em B, o que é que acontece? Tem esse esforço aqui que ele está rotacionando nesse sentido. Eu estou indo aqui da esquerda de minha estrutura, aqui esquerda, aqui direita. Se eu pegar minha mão direita e abraçar esse meu momento torçor, eu vou ver que meus dedos vão estar indo para a direita. Como eu estou indo da esquerda e meus dedos estão indo para a direita, então esse meu torçor é negativo. Eu recebo um esforço total aqui de 4.250, 4.250 kN. Então, eu vou aqui para 4.250 kN. Menos 4.250. Certo? Negativo, porque eu vi que é negativo. Quando eu chego aqui no meu outro mancal, no meu outro momento, para tentar aplicar no momento, se eu só em A aqui, eu já vi que é zero, né? Em A, TB aqui vai ser igual a TA menos 4.250, isso vai dar 4.250 TC. TC, quando eu chegar aqui em TC, se eu novamente abraçar aqui esse meu torso, eu vou ver que meu dedo da mão direita vai apontar para a esquerda, certo? Como eu estou indo da esquerda para a direita, está apontando para a esquerda, então é positivo. Então aqui vai ser também CB mais 3.000. Então com isso eu vou ter aqui que TC ele vai ser igual a menos 1.250. Então aqui eu já sobo para 1.250. Aliás, aqui tem D também, né? Eu acabei desenhando e desenhei errado. A, B, C, D. Chega em C aqui, vai para 1.250. Quando eu chego em D mais uma vez, CD, eu abraço mais uma vez aqui esse sentido desse esforço torçor. Então, mais uma vez, ele vai estar apontando para a esquerda. Então, se ela aponta para a esquerda, ele vai estar com positivo. TD vai ser igual a TC mais 1.250. Então, vou ter aqui que meu TD ele é igual a zero. Então, zero aqui e continua zero até meu último apoio, que aqui, no caso, é o apoio é, certo? Então, assim fica a minha estrutura. O que é que ele vai pedir? Ele vai pedir justamente aqui, ele vai pedir aqui justamente o esforço em A, que é essa seção aqui, que está na extremidade, que tem um raio de 75 milímetros, e nessa seção B, aqui é A, aqui é B, e essa seção B que dá 15 milímetros do centro de minha seção.
Então, se eu for calcular aqui, o problema considerou em módulo, mas é mais interessante eu considerar aqui já com o sinal da resistência dos materiais. A seção em A, eu tenho que ter aqui meu torque em A. Meu torque em A, ele vale justamente nessa seção aqui. Nessa seção, o torque é contínuo, e o torque que vai de B até de C, quer dizer, de C a D, ele vale aqui menos 1.250 kN vezes milímetro, certo? Então, eu jogando esses valores aqui na fórmula, só consertando aqui com o sinal da resistência dos materiais, tudo se mantém o mesmo. O valor de J é o mesmo para os dois, o momento polar, tanto aqui quanto aqui, são os mesmos os valores. O valor também aqui do meu tortor se mantém, certo? Do meu torque, quer dizer, tanto aqui quanto aqui. O que vai mudar aqui vai ser simplesmente o valor dos meus raios de torção. Então, eu vou encontrar aqui que em A, a minha torção vai ser 189 MPa, e em B vai ser 0,377 MPa, ok? Agora, seguindo aqui em frente, isso aqui vocês podem dar uma olhada depois, tem vários exercícios. Cadê? Nos interessa aqui, ângulo de torção. Pronto. Um dos conceitos mais importantes dentro do momento torsor, ele é o ângulo de torção. O que é um ângulo de torção, primeiramente? Quando eu tenho aqui uma estrutura genérica, eu tenho aqui essa estrutura. Deixa eu tentar desenhar alguma coisa cilíndrica aqui. Pronto, eu tenho aqui. Como é que eu posso desenhar isso para ser mais fácil? Eu tenho aqui uma estrutura qualquer que ela é cilíndrica, certo? Só para a gente entender. Essa estrutura é cilíndrica. Tá aqui sobre um apoio. Nessa estrutura eu tenho um ângulo A, ou um ponto A, e aqui eu tenho um ponto B. E A, B são conectados aqui por uma linha reta, certo? Até então não tem nenhum torsor aqui agindo nessa minha estrutura. Só o que é que acontece? Se eu aplicar aqui um torsor, vamos dizer que esse torsor está agindo nesse sentido aqui. Tem um torsor aqui aplicado, certo? Esse símbolo de duas setas, ele é usado para representar movimentos, certo? Então tem um torsor aqui aplicado. Ele está rotacionando uma estrutura. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que o meu ponto, deixa eu mudar aqui só uma coisa, para ficar melhor para visualizar. O meu ponto A está aqui, toca mais para baixo ainda. O meu ponto A está aqui, o meu ponto B está aqui, certo? E eles estão aqui, ligados por essa linha. Se por acaso eu aplicar um torsor aqui a essa minha estrutura,
e ela rotacionar, que ela vai rotacionar, tender a rotacionar aqui, o meu ponto A vai se deslocar para cá, certo? Ele vai se deslocar para cá. Antes, eu tinha aqui essa linha que ligava a estrutura. Essa linha, eita, ficou muito grossa. Essa linha aqui que ligava os dois pontos. A nova linha que vai ligar esses dois pontos agora vai ser essa, certo? O meu ângulo de torção nada mais é simplesmente do que esse ângulo aqui que vai formar entre o meu ponto onde ele estava e o meu ponto aonde ele chegou, certo? Esse aqui é o ângulo de torção da minha estrutura, como ele é conhecido. Aqui o livro ele deduz os mais bonitinhos, que vocês podem ver. Esse ângulo de torção, isso aqui eu chamo a atenção de vocês, porque pelo que vocês comentaram hoje no grupo, eu acho provável que ele coloque uma seção composta na prova. Então, se é uma seção composta, o torque interno ele vai mudar e o meu momento de inércia polar também vai mudar, e vocês precisam ficar atentos a isso. Então, deduzindo aqui minha fórmula, o meu momento de torção, meu ângulo de torção, quer dizer, e esses dois pontos. Lembrando, o ângulo de torção não é o ângulo de torção da estrutura, é um ângulo de torção entre dois pontos. E eu preciso especificar quais dois pontos são esses. É um ponto que está em cima, outro ponto que está embaixo. Como é isso? Eu quero um ângulo entre dois pontos de minha estrutura, então eu tenho que especificar que pontos são esses. Então aqui eu tenho que o meu ângulo de torção de minha estrutura entre dois pontos que são localizados de zero a L, a distância deles, certo? Aqui, cadê? Deixa eu ver onde é que ele deduz. Enfim, de zero a L de minha estrutura, vamos dizer que aqui fosse o ponto A e aqui o ponto B, certo? Então, um ponto que está de zero até L, aqui, ele é dado por essa integral. Essa integral que ela é dada por o meu torque interno sobre meu momento polar vezes G, tudo é dx. O torque interno ela é dado por essa equação. Se porventura eu tiver que minha seção ela é uma seção homogênea e contínua, essa aqui vai se reduzir simplesmente a G, não, perdão, a 1 sobre JG integral de 0 a L de Tx, certo? Isso aqui é para seção homogênea e contínua, certo? Contínua. Então, eu tenho celeridade aqui só por isso. E simplesmente, esse Tx é meu torsor que vai de 0 a x. Nem sempre esse torsor, ele pode ser que seja um torsor contínuo, um torsor único, porque nós podemos ter torsor distribuído também. O torsor distribuído, eu estava desenhando aqui mais cedo, quando estava fazendo as notas, mas não deu tempo para acabar. Deixa eu aproveitar aqui essa figura. O torsor contínuo, ele é similar ao meu momento distribuído, a minha carga distribuída, certo? Ele não é aplicado em um ponto, ele não é aplicado de forma unitária em um ponto. Ele se distribui durante todo a minha
estrutura até um determinado ponto, até um determinado ponto. Então, se eu tenho aqui que todas essas propriedades são constantes e somente o meu torsor ele se altera em minha seção, então aplico essa forma, certo? Aplico essa fórmula com tensão constante, com tensão variante. Aqui, só para vocês terem uma noçãozinha, como aqui é um carregamento linear, certo? Esse torsor distribuído ele é um carregamento linear. Ele é semelhante a quando eu estou trabalhando com carga distribuída. Ele vai me dar, se vocês forem traçar o diagrama dele, ele vai dar aqui um torsor máximo e ele vai decaindo com o comprimento de minha estrutura, certo? Aqui eu vou ter um torque máximo e ele vai decaindo com base na estrutura. Se fosse um torque simplesmente aplicado aqui, se fosse ele só aplicado em um ponto genérico, né? Aqui está um ponto genérico, ele está simplesmente aplicado. Aqui vai aparecer uma força de resistência. Essa minha estrutura, o diagrama dela, simplesmente ia ser um retângulo, certo? Até esse ponto. Então, se é constante, eu posso simplesmente retirar esse Tx também da integral, porque ela é constante para todo o comprimento, e ela fica dessa forma aqui. Para a área transversal constante, o meu ângulo de torção aqui ela é dado simplesmente por T vezes o comprimento de minha estrutura dividido por meu JG, certo? Então, seguindo aqui para um exemplo. Cadê? Para um exemplo. Deixa eu ver um exemplo aqui do Hibler. Enfim. Antes de seguir aqui, só para mostrar uma propriedade aqui para vocês. Se eu quero, tem aqui essa minha estrutura, observem bem. Tem essa aqui minha estrutura que é apresentada para a gente, que é aplicada esse torque, esse torsor. Esse torsor vai produzir vários torsores, na verdade, em A, B, C e D. E quando ele é aplicado, eu vou ter em diferentes seções, diferentes valores aqui de torque interno, como vocês podem ver. De A para B, 80, aí chega em B, vai para menos 70. É da mesma forma. Torque, aqui eu tenho o meu torque interno em A+, aqui eu tenho o meu torque interno em B-, torque interno em B+, aí torque interno aqui em C-, em C+, em D-, em D+, certo? Tudo isso é análogo a quando a gente estudava lá momento e cortante, lá em resistências dos materiais 1. É só fazer analogia. Tanto que eu não estou parando para explicar tanto teoria, é, como é que calcula antes, como é que calcula depois, porque tudo é análogo. Se você souber posicionar o sentido, o sinal correto do torsor com base lá naquele elemento infinitesimal, então você faz analogia com o esforço cortante lá da resistência dos materiais, você responde qualquer questão, certo? Então, o que é que eu tenho aqui? Uma propriedade de linearidade do meu torsor. Eu tenho aqui diferentes torsores aplicados e eu quero o meu ângulo de torção. Eu quero aqui meu ângulo de torção de A para D. Eu tenho uma propriedade que me diz que
o somatório dos ângulos de torção entre os diferentes trechos, ele vai me dar o meu ângulo de torção do trecho inicial ao final. Como assim? O meu ângulo de torção aqui, de A para B, mais meu ângulo de torção de B para C, mais meu ângulo de torção de C para D, tudo isso somado é igual ao meu ângulo de torção de A para D. Certo? Isso é uma propriedade interessante para a gente trabalhar, sobretudo em seções que não são contínuas, em seções que têm alteração ou do meu módulo de elasticidade. Sim, acabei esquecendo de falar para vocês. Certo? Esse G aqui, certo? Ele é um módulo de elasticidade transversal de minha seção. Ele é análogo ao meu módulo de elasticidade, certo? Módulo de elasticidade longitudinal. Esse aqui é um módulo de elasticidade longitudinal e esse aqui é um módulo de elasticidade transversal. Ele é análogo, certo? A gente não para deduzir muito isso, mas se vocês quiserem dar uma olhada, logo nos primeiros capítulos do Hibbeler, ele mostra como é que se obtém esse módulo de elasticidade transversal e ele é deduzido módulo de elasticidade, perdão, módulo de elasticidade de alto do material e ele é deduzido com base no coeficiente de Poisson, certo? Que é aquele coeficiente que quando eu gero um esforço de tração em minha estrutura, ela vai tender a afinar em um determinado ponto médio, aí eu pego o quanto ela se deslocou de forma transversal, dividido por quanto ela se deslocou de forma longitudinal, e eu tenho no coeficiente de Poisson. No início ele explica, no início do Hibbeler ele explica isso aqui, se vocês quiserem dar uma olhada, e esse módulo de elasticidade ao cisalhamento ele é deduzido com base no meu coeficiente de Poisson, certo? Então, se eu tenho uma seção que ou o meu T varia com base no comprimento, ou o meu ângulo de inércia polar varia, ou o meu módulo de elasticidade transversal varia com base na seção, eu posso usar essa propriedade aqui também, do somatório, se eu estou indo de A para D, então o meu ângulo de torção de A para D vai ser igual ao meu ângulo de torção é, dos trechos que estão entre A e D. Certo? Isso aqui é possível devido à linearidade dos meus materiais. Então, aqui nesse problema, o que é que eu tenho? Primeiro, eu tenho que identificar o que é que eu tenho no meu problema e saber o que fazer a partir disso. Não adianta eu querer fazer alguma coisa se eu não estou entendendo o que é que está ocorrendo. Aqui, ele dá essa estrutura que ela é presa a um bancal, ela está aqui sendo presa a um mancal, o mancal B, e está aqui presa a minha parede por um engaste. O meu engaste, assim como eu estudava que lá meu engaste, eu tenho aqui um engaste. O meu engaste, eu aprendi que nele eu vou ter a resistência, vai aparecer, vai aparecer aqui reação ao momento, vai aparecer reação ao meu esforço, é, como é o nome, ao meu esforço vertical, vai aparecer aqui reação ao meu esforço horizontal. O engaste também vai aparecer aqui resistência ao meu torsor, certo? Então aparece aqui mais uma, uma reação aqui no meu engaste, ok? Então, esse aqui eu já sei que resiste ao meu torsor. Então, se eu tenho essa estrutura e o problema aqui ele vai me pedir, o que é que ele me pede aqui mesmo? As engrenagens acopladas da extremidade fixa do eixo de aço
estão sujeitas aos torques mostrados na figura tal. Se o módulo de elasticidade autorizadamente for 80 gigapascal e o eixo tiver diâmetro de 14 milímetros, determine o deslocamento do dente P da engrenagem A. O eixo gira livremente dentro do mancal em B. Ele quer aqui esse deslocamento em P. O deslocamento em P, quando ele vai me pedir, vai ser justamente aqui o meu ângulo vezes o meu raio. Por que o meu ângulo vezes o meu raio, o raio? Quando a gente vai estudar lá, se eu não me engano, acho que é em geometria analítica, não estou lembrado, não paguei aqui essas cadeiras, eu paguei no IF, aí eu não sei. Se eu quero quanto, eu tenho aqui o ponto P. P estava aqui, e P se deslocou para cá, com o giro P inicial, P final, certo? Com o giro, com o meu ângulo alfa, eu tenho aqui meu ângulo alfa. Se eu quero saber quanto foi que meu P se deslocou, então é só eu pegar aqui esse raio R, e essa minha distância deslocada, a distância D aqui, vai ser igual meu ângulo vezes o meu raio. Lembrando que aqui meu raio tem que estar em radianos, certo? O meu raio tem que estar em radianos. E esse ângulo aqui, se eu calcular tudo certo, certo? O meu ângulo aqui de torção, o valor dele, ele já vai me dar aqui em radianos. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir esse ângulo. Para descobrir esse ângulo, o que é que eu preciso? Eu preciso descobrir aqui os meus diagramas de minha seção. Para descobrir os diagramas de minha seção, eu tenho que descobrir aqui logo qual é a reação desse meu apoio. Eu estou mexendo aqui com torção, eu sei que isso aqui é um gás, então eu vou ter aqui um torçor em E, certo? Vai aparecer aqui um torçor em E. E esse torçor em E, ele vai ser dado justamente pelo meu somatório, ok? Eu vou fazer aqui somatório dos esforços. Somatório dos meus torçores iguais a zero. Eu vou tomar aqui que o meu torçor, se estiver indo para esse sentido daqui, ele é o positivo. Lembrando, isso aqui é arbitrário, vocês arbitram como vocês bem quiserem. Então, o torçor, aqui eu vou chamar de esquerda e aqui vai ser a direita. Todo torçor que está indo para a esquerda aqui eu vou tomar como positivo. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho 150 aqui, positivo, porque está indo para a esquerda, menos 280, que está indo aqui para a direita, menos 40, menos aqui, é igual a zero. Se eu for calcular isso aqui, eu vou achar que o meu TE, deixa eu pegar minha calculadora. Aí, cadê? Eu vou achar aqui que o meu TE 150 menos 280 menos 40. Eu vou achar aqui que meu TE ele vai ser igual a 170. Aqui a unidade é Newton vezes metro. 170 Newton vezes metro. Se eu for traçar esses diagramas, eu vou achar esse diagrama aqui, dessa forma. Lembrando, o diagrama é análogo ao diagrama do esforço torçor, do esforço forçante, certo? Então, o que é que eu faço aqui para descobrir esse meu ângulo de torção? Eu posso fazer o somatório aqui dos meus ângulos de torção internos.
Se ele quer o quanto P se deslocou, prestem bem atenção nisso. Se ele quer o quanto P se deslocou, então eu tenho que descobrir o meu ângulo de P até o meu engaste, certo? Se eu quero quanto P se deslocou no total, eu tenho que ter meu ângulo de P até o meu engaste. Então, o que é que eu quero aqui? Nessa questão, eu quero o meu ângulo de rotação aqui, de P a E. Isso aqui vai ser dado simplesmente pela soma dos meus ângulos de rotação de P até. Lembrando, aqui em B não tem nenhuma resistência, não tem nenhum torção aplicado. Então, de P a C, mais o ângulo de torção de C até D, mais o ângulo de torção de C, de D até E. Fazendo aqui individualmente os ângulos de torção, olhando aqui para a minha fórmula. Cadê minha fórmula? Ângulo de torção, deixa eu só anotar aqui a fórmula geral, que às vezes eu esqueço. Ela é igual a o torque interno vezes L dividido pelo módulo de elasticidade a aceleraamento vezes o meu momento polar. O momento polar aqui, eu disse que minha seção aqui é uma seção maciça e que ela tem um diâmetro de 14 centímetros, certo? Ela tem aqui um diâmetro de 14 centímetros. Então, tem aqui minha seção. E daqui para cá, ela tem 14 centímetros, milímetros, quer dizer, milímetros ou centímetros, tá entendendo? Milímetros. Então, eu vou ter aqui que o meu valor do diâmetro, que ele chama de C, é 7 milímetros. Calculando aqui no momento de inércia polar, eu vou ter π vezes C a quarta, 7 vezes 10 a menos 3 a quarta, dividido aqui por 2 é por 4. Eu, momento nessa polar, me deu um apagão agora. Geralmente, Paulo, eu acho que ele coloca essas fórmulas na prova, mas é uma fórmula simples para se decorar. Eu não lembro dela agora de cabeça, assim, porque é uma fórmula que a gente mexe pouco. Mas é dividido por 2. Dividido aqui por 2. Cadê meu problema? Dividido aqui por 2. Se eu fizer isso, eu vou achar que o meu momento de inércia polar ele vai ser igual a elevado a quarta dividido por 2. Meu momento de inércia polar vai ser igual a 3,77 vezes 10 a menos 5 metros a quarta. Então, aqui, para calcular, eu posso calcular aqui simplesmente pelo somatório desses trechos. Então, eu tenho aqui no somatório desses trechos. Eu tenho que PE será igual a PC. O que é que eu tenho aqui de PC? Qual é o meu torque aqui? O meu torque aqui de PC. O meu torque aqui é de 150 positivo. Então, 150 vezes L. O meu comprimento aqui é de 0,4 metros, 0,4, dividido por JG, certo? Dividido por JG. JG vai ser o meu 80 vezes 10 a 9, que é o módulo de elasticidade aqui que ele deu,
vezes a minha inércia de 3,77 vezes 10 a menos 5. JG eu já posso aqui multiplicar direto, porque ele é constante para toda a seção. Então, vezes 80 vezes 10 elevado a 9. Vou achar aqui que o meu JG, o GJ, tanto faz, ele vai ser igual a 3.117. Esse valor aqui, certo? E a unidade, aí vocês verem qual vai depois, deduzindo aqui as unidades. Eu não vou parar para fazer isso agora, porque é perda de tempo. Então, eu tenho que ser constante, então vai ser a soma disso, mais aqui eu tenho menos 130, quer dizer, menos 130 vezes esse trecho aqui, que ele vai ter 0,3 metros, menos aqui 170 vezes 0,5 metros, tudo isso dividido aqui pelo meu JG. Lembrando, estou fazendo aqui JG direto, porque ele é constante. Se ele não fosse constante, eu não poderia fazer isso. Então, 150, aí eu faria cada trecho desse individualmente. Menos 130 vezes 0,3 menos 170 vezes 0,5. Dividido aqui pelo meu JG, eu vou achar. Aqui deu certo? Gigapascal. Deu certo, mas deu errado. Algum valor aqui que eu multipliquei não está dando a unidade igual, está dando 0,000211 radianos. 212 radianos, quer dizer. Eu acho que foi alguma unidade aqui. Eu fiz alguma besteira. Deixa-me ver aqui o momento de inércia. Ah, eu já sei aqui o que foi. Meu momento de inércia aqui, na verdade, aqui dá 3,77 elevado a 10 a 9. Por consequência, eu vou ter aqui que o meu JG vai dar o meu JG aqui, na verdade. Eu estranhei esse valor, mas tinha dado na calculadora, eu deixei. Aqui é 9, aqui na verdade é 301. E se eu fizer isso tudo aqui, eu vou achar aqui, na verdade, agora sim, menos 0,211, certo? Rádio. Menos 0,211 rádio. Aqui, como vocês podem ver, esse sentido aqui está para lá. A mão direita está para dentro. Ou seja, o P está indo. A mesma orientação aqui que eu tomo para o torçor, tomo meu ângulo. Como deu negativo, o meu ângulo está indo aqui, pela regra da mão direita, para dentro. Então, dá 0,212 radianos, certo? Aí, se eu quero saber aqui o meu comprimento, o meu deslocamento, eu vou pegar simplesmente esse meu ângulo que deu, multiplicar por meu raio aqui foi 100 milímetros, e eu vou achar que meu ponto aqui, meu ponto que ele pediu, o ponto P, ele se deslocou 21,2 milímetros. Ok,
É, eu não sei se eu tenho forças aqui para continuar a última parte, eu estou rouco. A próxima parte que falta, eu sugiro que vocês tenham uma olhada nesses exercícios do Ribble, mas a próxima parte que falta, que é até onde vai o escopo dessa disciplina, dessa relação de torção, é para sessões aqui, sessão para caso hiperestático, certo? Aqui tem esses casos aqui, que são casos hiperestáticos, eu posso estar voltando para ele semana que vem, e aqui também para demais sessões, certo? A seção quadrada, triangular, elipsoide. Isso aqui eles não colocam em prova geralmente, então vocês não precisam se ater a isso aqui não para a prova. Podem se quiser, mas essa parte aqui de hiperestática, eu sugiro que vocês podem, certo? Podem é importante, mas só para vocês saberem, eu vou falar aqui brevemente, rapidinho, rapidão, mas eu tenho aqui uma estrutura qualquer. Eu tenho aqui uma estrutura qualquer. Ai, né? Eu tenho aqui uma estrutura qualquer. É, essa minha estrutura está duplamente engastada aqui e está engastada aqui também, certo? Dos dois lados. E eu tenho um esforço tortor aplicado, ok? Aqui e daqui para cá eu tenho A, daqui para cá eu tenho B. E daqui para cá eu tenho L, certo? O comprimento L. Vai aparecer uma reação aqui. Aqui eu vou chamar o ponto A, ponto B, aqui é o ponto C. Então vai aparecer aqui uma reação em A, vai aparecer aqui uma reação em B. Eu posso aqui, como é hiperestática, lá quando a gente estava estudando hiperestática em R1, eu conseguia quebrar essa hiperelasticidade, vamos dizer assim, para conseguir calcular por compatibilidade de deslocamento. Eu sei que, como está confinado aqui minha estrutura, o deslocamento em A e o deslocamento em B vai ser igual a zero. Eu posso fazer uma coisa semelhante aqui com o meu ângulo de torção, que o livro ele vai deduzir e tal, mas só para vocês saberem aqui, a minha reação em A, ela vai ser dada pela o meu torsor aplicado, vezes a minha distância de C para B, ou seja, meu B, dividido pelo comprimento total, e o meu torsor aqui em B, ele vai ser dado pelo torsor aplicado vezes A dividido por L. Isso é semelhante, se vocês lembrarem, a quando eu tinha uma viga biapoiada. Eu tenho aqui uma carga P aplicada. Daqui para aqui eu tenho A, B, aqui A, aqui B também, né? E aqui eu tenho um comprimento L. Isso aqui é semelhante a isso, porque eu tenho que RA vai ser igual a P vezes B dividido por L, e RB ele vai ser igual a P vezes A dividido por L, certo? Isso é análogo a essa viga aqui de torção, ok? Como eu disse a vocês, o esforço torsor, o torsor aqui, geral, o torque, ele é análogo ao meu, é, a minha carga aplicada, ao meu cisalhamento aplicado.
É tanto que quando eu estou trabalhando com diagramas, eu posso substituir aqui meu engaste. Lá em cima eu mostrei a vocês. Cadê aquela vigazinha que eu trouxe lá em cima? Cadê? Não, tá aqui. Eu tenho essa estrutura aqui. Cadê? Como é que eu copio isso? O que é que eu posso fazer aqui? Se minha estrutura, bora lá para baixo, aqui. Se minha estrutura. Eita, tinha uma figura aqui, parecida com o que eu queria. Para poder colocar. Se eu tenho isso aqui, e vamos dizer que tivesse duplamente engastado, eu posso substituir isso por esse caso aqui, do precisar de uma viga de apoiada, aplicado, um carregamento aqui, distribuído, certo? De mesmo valor, T, certo? De mesmo valor T aqui. Agora eu tenho que ter cuidado com a orientação, certo? É, se eu calcular aqui as reações nesses apoios, eu estou calculando aqui também os meus torsores nos meus engastes. TA, TB. Aqui da mesma forma. TA, TB. Se eu calcular aqui meus esforços internos, a mesma coisa. Eu estou calculando aqui nessa viga associada, vai ser a mesma coisa para a minha viga real. Certo? Então, como eu disse a vocês, dá para fazer uma analogia do meu torsor com o meu cortante, do meu torque com o meu cortante, do meu torsor com minha carga aplicada. Ok? Quanto a isso, alguém tem alguma dúvida? Ok, então, hoje eu vou parar por aqui, eu vou tirar dúvidas de Eric, que ele pediu. É, não adianta eu disponibilizar notas para vocês hoje, porque hoje foi o que está no Ribley, então tem uma olhada nessas sessões do Ribley, até essa parte aqui, e exercícios. Pratiquem exercícios e eu vou postar a gravação de hoje, vou postar a gravação de semana passada, que eu estou devendo ainda. E também vou postar as notas de semana passada, que ainda não postei. Vou encerrar essa gravação aqui agora e eu vou conversar agora contigo, Edson. Para encerrar. Certo.